Oi, meu nome é Lauceli e esse é o quarto vídeo de como fazer uma viagem barata. Os outros vão estar aqui no cards e também na descrição. Hoje eu vou vir falar sobre transportes. Como que eu compro, então, uma passagem aérea em conta, né? Ou barata, em promoção. Eu já comprei, né? De BH Recife e eu paguei nessa passagem R$417 ida e volta. Mais uma média aí desse trecho é 600, 700 reais fora de temporada, 800 em um meio termo e 1.000 e pouquinho em alta temporada, né? Falei sobre alta e baixa temporada no primeiro vídeo. Essa dica é super importante para a passagem aérea, tá bom? Então corre lá se você não viu. Então, primeira dica, né? Fugir da alta temporada. E se você tiver datas específicas, mesmo fora de temporada, é um pouquinho difícil de você achar uma promoção. Então, por exemplo, se eu tenho para viajar do dia 17 de maio até o dia 30 de maio, é difícil achar passagem barata, né? Para aquele local. Não é impossível, mas é mais difícil. Então, como que eu vou achar uma passagem barata? É quando eu tenho, por exemplo, eu quero ir para, sei lá, para Natal, mas eu não me estipulo uma data. Gente, quem pode fazer isso é quem é autônomo, quem tem como tirar férias muito fácil, ou dono de empresa, ou sei lá, ou planeja ir as férias, né, bem antes. Como, por exemplo, a gente estando em março, eu compro passagem para programar minha viagem para fevereiro do outro ano, né? Também dá. Então, primeira coisa é não ter uma data, né, específica. Isso ajuda muito. Ah, não, sério, eu só posso viajar em tal época. Aí, como eu falei, vai ser mais difícil, mas não impossível, tá bom? Então, eu vou acompanhar, né? Assim, por exemplo, quero ir para Natal. Vou começar a acompanhar passagem para Natal. Plataformas para isso, melhores destinos, passagens imperdíveis. Eu prefiro melhores destinos. Então, eu baixei o aplicativo e eu vejo lá as promoções. Eu já vi Santiago por 690, sendo que a média é 900, R$1.000. Já vi para Montevidéu 1.200, 1.300, mentira, esse valor é o valor normal, e eu já vi promoções de 800, 900 reais para Montevidéu. Já vi para Lisboa, Madrid e Milão, que são os lugares da Europa mais fáceis de encontrar passagem barata, que na média aí é 2.500, 3.000 reais. Já vi promoção de 1.800, já vi para Miami 1.800, ou bem menos que isso, e é uma média de 2.000 e pouco para Miami. Cancún eu vi recentemente 1.500 e teve uma promoção também de 1.000 e pouquinho, sendo que Cancún aí é 2.500 geralmente a passagem. Então, primeira dica, acompanhar a passagem sem ter ideias definidas, né? Quando eu fui para Porto de Galinhas, quando eu peguei a passagem para Recife, eu não estava com ideia de viajar, vi a passagem, fui, comprei e fui, né? Então, não ter data e nem destino é muito legal. Então, você acompanha nessas plataformas, vai vendo as passagens, fala assim, vai acompanhando as passagens. Assim, nossa, eu quero ir para tal lugar. Então, você vai, por exemplo, no Decolar, Skyscanner, Kayak, vou colocar o nome deles aqui, que são plataformas de pesquisar passagens, e coloco a opção de alerta de passagens de promoção. Então, vou no site, coloco alerta, faço uma pesquisa do lugar e ponho alertas. Uma outra dica o melhor de todos, né, das plataformas, é o Google Flights. Por quê? O Google Flights, ele não cobra nenhuma taxa para isso. Por exemplo, quando é agência, tipo o Decolar, ele tem uma taxa quando você finaliza a compra. Já, por exemplo, o Skyscanner, ele é só uma busca, então ele não tem taxa. O Google Flights também é um site para busca de passagem. Só que ele tem várias opções, filtros, que é muito massa.
Então, por exemplo, no Google Flights, eu posso colocar meu destino e aeroportos próximos. Então, eu vou e clico, por exemplo, BH e coloco aeroporto próximos. Então, eu pode vir pegar São Paulo, Rio e eu coloco, por exemplo, quero ir para Madrid e eu coloco aí uns aeroportos próximos, por exemplo, Lisboa, Paris, né? E depois eu vou de ônibus, vou fazendo esses ajustes. Eu moro em Minas e sempre que eu viajo internacionalmente, eu saio de São Paulo. Por quê? Isso é muito mais barato. Então, eu pego um ônibus para São Paulo, tem ônibus direto da minha cidade para São Paulo. Para BH também tem, só que o valor não é tanto assim, apesar da distância ser muito maior, né, para São Paulo. Mas o desconto que eu tenho de pegar saindo de São Paulo é muito, tipo, compensa muito, sabe? Dá diferença aí de R$300, sendo que na passagem vai dar a diferença aí de nem R$80 e de volta. Se fosse sair daqui para BH e fosse daqui para São Paulo, por exemplo, né? Então, primeira dica, tentar sair de São Paulo. Por que sair de São Paulo é mais barato? Porque geralmente todos os voos saem de São Paulo, internacionalmente, exceto, né, para América do Sul, que sai de BH, Recife, no Sul também tem uns, e Rio de Janeiro, né? Mas, por exemplo, se eu quero ir para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia, para a Oceania, sair de São Paulo é muito mais vantajoso. Por quê? Se eu sair de BH, por exemplo, para os Estados Unidos, eu vou fazer escala em São Paulo. Então, você está pagando aí 2 trechos. Então, se você fizer de ônibus, vai ficar muito mais barato, né? E, por exemplo... Então, para comprovar o que eu disse, né? Esse aqui é o aplicativo do Skyscanner. Pus Belo Horizonte, Lisboa, pus para novembro. E, ó, deu 3.800, 3.300, 3.350, 3.200, 4.000. Tá vendo? São valores mais altos. Agora, vou fazer o mesmo trecho, a mesma data, só que eu vou colocar São Paulo. Ó, 2.000, 2.800. Ó, tá vendo? Por quê que São Paulo é mais barato? Além de os de BH fazer escala em São Paulo tem muito mais opções, então sai muito mais barato. Então, vou fazer a pesquisa aqui Belo Horizonte, Santiago, né, no Chile. E tá vendo? 912. E com uma escala. Ó, pode ver que a maioria aqui, na verdade, todos aqui estão com uma escala. Tem como achar direto? Tem, mas é difícil, tá? Então, eu vou aqui, ó, clicar para vocês verem. Ó, a escala é em GRU. GRU é a sigla do aeroporto de Guarulhos, que é o de São Paulo. Tá vendo? Como eu falei. Então, agora eu vou pegar o mesmo trecho, mesma data, só vou mudar com a saída em São Paulo. Olha só, já caiu 772. E tem um mais barato aqui de 750, né? Então, só para vocês terem ideia, o que eu falei é verdade. E sem escala, ó. Sem escala, sem escala, sem escala, né? Eu quero, por exemplo, vou começar minha viagem para a Europa em Berlim, na Alemanha. Só que eu não encontro passagem, tipo, não, tô procurando e não encontro passagem barata para Berlim. E Berlim realmente é uma cidade difícil de encontrar passagem barata. Então, eu vou lá e começo a pesquisar para Lisboa. Mas Lisboa, Berlim é muito longe, Lancélia. Sim, mas aí o que você faz? Você pode ir de metrô. Lancélia é muito longe. Metrô não, trem. Sim, é longe. Só que você pode também comprar um trecho de avião de Lisboa para Berlim, né? E vai ficar muito mais barato se você fizer isso. Depois eu vou falar sobre trechos internos e vocês vão entender melhor. Então, quero ir para Berlim, vou e compro uma passagem para Lisboa, por exemplo. E o Google Flights, ele tem essa possibilidade, eu posso pôr o continente.
Então eu digito São Paulo, Europa. Ele vai me dar a passagem da Europa mais barata, assim, mais barata. Falo assim, não, Célia, eu quero ir pra Ásia, eu quero ir pra Tailândia. Aí eu vou e encontro uma passagem barata, vamos supor, pro Vietnã. Vietnã e Tailândia é muito perto. Aí eu vou, viajo pro Vietnã e posso ficar ali uns 2 dias ainda no Vietnã, conhecer um outro país. E depois eu vou e compro um trecho interno para Tailândia, né? Vou falar também sobre esses trechos internos. Uma outra dica, por exemplo, quando for comprar em agência, sites de agência, por exemplo, Decolar, né? Eu procuro lá no Decolar, jogo, por exemplo, achei uma passagem barata pela Latam. Então eu vou no site Latam e pesquiso lá para ver se tá o mesmo preço, se tá mais barato ou mais caro. Às vezes tá mais barato, poucos reais, mas tá, né? Já é alguma coisa. Então eu vou e compro pelo próprio site da companhia aérea. Uma coisa legal do Google Flights é que, por exemplo, se eu quero por São Paulo, né? E eu tenho opção aí de não colocar destino, ele me dá vários destinos, várias opções. Mas eu vou pôr uma data aqui, vou colocar aqui para outubro. Vou pôr assim. Ó, uma dica: viajar fim de semana, a ida ou a chegada, pode ser que fique mais caro. Então, por exemplo, se você viajar na terça e voltar, tipo, na quinta, ou na sexta, por exemplo, ou no próprio sábado, né? Fica mais barato. Uma coisa que fica caro é você viajar, por exemplo, na sexta e voltar na segunda. Aí, geralmente, o valor é mais alto. Então, por exemplo, São Paulo, para essa data que eu tenho disponível, né? Vamos supor que eu tenho férias nessa data. Se eu quero ir para o Rio de Janeiro, a passagem está 220. Salvador, Recife, Maceió, Fortaleza. Então, ele me dá várias opções. Ó, para Lisboa, 2.119. Buenos Aires, 906. Tá muito barato. Nova York também barato. Orlando, baratíssimo. Então, tem várias opções aqui, né? No computador, tem a opção de ver em um mapa. Eu não achei essa opção ainda no celular. Então, vamos supor que eu quero ir para Nova York, né? Então, aqui é muito interessante que as cores que estão em verde, né? O valor que está em verde, são os preços que estão abaixo do normal. O amarelinho é que está aí razoável e o vermelho que está mais alto que o normal. Mas o legal do Google Flights é esse datas, gráficos de pesquisa e aeroporto. Além também aí embaixo de ter os rastros aqui que eu posso clicar ou não, né? Que ele vai me acompanhando, me dando notificações de quanto abaixar. Né? O legal é esses datas, mas esse data, além dali, eu consigo achar aqui também. Então, aqui ele me fala o valor. Então, ele me mostra que se eu for dia 3 de novembro, vai ficar mais barato, né? Então, se eu ponho aqui, por exemplo, dia 18, ó, se eu voltar dia 27, fica mais barato, né? Vamos supor, eu deixar aqui a data que estava mesmo, né? Venho aqui em data. Então, aqui ele me mostra que, por exemplo, se eu viajar um dia depois, eu vou pagar mais caro, né? Em cima, aqui, né, os dias de ida e aqui os dias de chegada. Então, se eu quero viajar dia 20, né, a minha chegada, ó, se eu chegar dia 30, por exemplo, dia 23 a dia 30, eu vou pagar mais barato, vou pagar 1.901, né? Então, eu venho aqui, faço a pesquisa, né? E, ó, então, eu vou pagar aí R$ 117 mais barato do que estava antes, né? E assim, eu faço uma pesquisa
interessante com esses datas. E tem o gráfico de pesquisa. O gráfico de pesquisa é quanto ele vai aumentando por mês. Então, eu posso ver que, vamos para dezembro, que as passagens em dezembro, aqui tá mais barato, né? Mas aqui elas só vão subindo, 3.000, né? Então, eu acompanho as passagens aqui. E aeroporto é aquilo que eu te falei, ver o aeroporto mais próximo daquele, né? E uma coisa interessante para quando você for pesquisar, por exemplo, eu quero ir para a Alemanha. Só que o aeroporto de Berlim, né, que é a capital, ele não é um aeroporto muito famoso, não tem muita demanda. É a mesma coisa que acontece aqui no Brasil. Por exemplo, Brasília, que é a capital, não é o aeroporto mais famoso, né? Então, eu tenho que pesquisar o aeroporto mais famoso daquele lugar. Então, por exemplo, eu vou e descubro que se eu quero ir para a Alemanha, o aeroporto que eu vou conseguir mais passagens baratas é o de Frankfurt, né?